Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast com o pastor Anderson Macedo. E hoje, no nosso Momento Teologando, eu tenho um convidado todo especial, que é o meu amigo pastor Liebeto Gonçalves. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo nessa tarja vermelha que você vai ver, inscrever-se, clica, se inscreve, ativa o sininho também, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser notificado que tem um conteúdo novo aqui no nosso canal do YouTube. Esse podcast também tem como apoiadores a Master Clean, a melhor loja de produto de limpeza e linha exclusiva Vonix, Rua Professora Virgínia, de frente ao motoposto. Procure a Master Clean, porque lá tem os melhores produtos, melhor preço e também melhor atendimento. Doutora Williana Conrado, a mulher que transformou o rosto da minha mãe com seu serviço de estética facial avançadíssimo. Procure aí no seu Instagram, dra.iliana Conrado. Ela é esteticista, ela é enfermeira esteta, na verdade, trabalha nessa área aí de estética corporal e facial avançadas. E eu tenho certeza que ela vai atender na sua casa, vai atender na clínica, serviço de alto nível, serviço de excelência da nossa amiga Williana Conrado. Pink Shop Fitness é aquela que te atende na sua casa, leva a roupa na sua casa para você provar e comprar no conforto da sua casa. Entre em contato aí com Tamiles Cunha, eu tenho certeza que ela vai naquela motinha dela, naquela bis rapidinho, chega lá e entrega a roupa na sua casa. Picanha Grill, melhor churrascaria da cidade, Cabide Formen, a melhor, eu digo, não tem outra. A melhor em moda masculina é a Cabide Formen. E se você quer decorar seu ambiente, sua casa, seu escritório, Big Prime. Procure a Andrea lá no primeiro piso e ela vai te atender com muito carinho, com muita atenção. Hoje o nosso tema é crescimento e implantação de igreja. Vamos falar sobre essa parte de implantar novas igrejas, crescimento de igreja. E para isso, eu trouxe aqui meu convidado, meu entrevistado, meu grande amigo, pastor Liebeto Gonçalves, um homem de uma experiência altíssima, grande experiência nessa área, nesse assunto, na prática, na teoria, no conhecimento. Eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai ouvir coisas impressionantes da história desse homem, da sua história de vida. Pastor Liebeto Gonçalves, será muito bem-vindo ao meu podcast. E para minha satisfação, uma honra muito grande ter um homem da sua envergadura para falarmos desse assunto que o senhor tem muita autoridade. Obrigado, pastor Anderson. É um prazer, um privilégio estar participando do seu podcast. A todos aqueles que nos acompanham, muito obrigado. Espero que hoje nós possamos, de fato, né, trazer informações, trazer conhecimento, trocar ideias aqui e, com certeza, fazer uma conversa legal, um papo legal, para que possa edificar não apenas a nossa vida, mas a vida daquele que também nos acompanha neste podcast tão especial. Pastor Liebeto, que é um homem cinquentenário, viu? Um homem cinquentenário, que inclusive está fazendo 51 anos de idade. Parabéns, pastor Liebeto, por mais Obrigado. um ano de vida. Mas quando a gente fala de idade, a gente não fala de velhice, a gente fala de vivência, a gente fala de experiência na vida. É pai, é marido, é esposo, é um excelente amigo também, um pastor exemplar. Eu quero iniciar perguntando a ele quantos anos o senhor tem de ministério pastoral. E me conta como tudo começou. Eu cheguei na Igreja Metodista Wesleyana com 17 anos. Na verdade, pastor Anderson, o meu chamado ministerial não se deu na Igreja Metodista Wesleyana, né? Eu venho de família que não era de fé protestante, né? A minha mãe, ela caminhava em um outro segmento religioso e, de repente, um dia mudaram para próximo à minha casa um casal de missionários. E esses missionários me convidaram para ir ao culto da Igreja Assembleia de Deus. Eu tinha Assembleia de Assembleia de Deus. Deus. Então você tem raiz na Assembleia de Deus Na também. Assembleia de Deus. 9 anos de idade, eu fui à Assembleia de Deus. E como diz aquela canção, ninguém explica Deus, né? Muito bom. Eu vou ao culto na Assembleia de Deus e, ao participar do culto, me lembro como hoje, uma cantora chamada Sandrinha, ela tinha um ministério infantil, cantava com o ministério infantil e saía vendendo aquele disco de vinil, né? 51 anos de idade, disco de vinil. Não sei se é da minha época. O disco de vinil, e eu me lembro como hoje, né? Eu fui num culto e lá nesse culto estava sorteando um disco para um número lá, 87, não me lembro o número direito, e começou a contar entre as pessoas da igreja. Sim. E alguns começaram a mudar de banco, né, para ganhar o disco de vinil. E eu todo tímido, 9 anos de idade, quietinho na igreja, primeira vez num culto evangélico, de repente cai em mim um número.
E eu sou convidado a me dirigir até o púlpito da igreja, onde eu receberia aquele presente. Quando eu fui receber o presente, né, o disco de vinil de Sandrinha, né, o pastor pai dela, né, segura no meu braço e me entrega algumas palavras que eu, na realidade, não entendi nada naquele dia, criança, pequeno, não entendi coisa alguma, mas guardei no meu coração. E eu me lembro daquelas palavras, nitidamente, que Deus falava comigo, que estava me chamando para o ministério pastoral, e que naquele púlpito daquela igreja eu pregaria e Meu muitas Deus. almas aceitariam ao Senhor. Isso ficou na minha mente, embora criança, né, eu andei por outros caminhos. 17 anos eu conheço a minha esposa. Tem mais de 30 anos isso. Isso, muito mais de 30 anos. Eu conheci a minha esposa, eu tinha 16 anos, 17 anos de idade, e nós começamos a namorar. Ela congregava na Igreja Batista, onde eu passei um ano, né, congregando com os irmãos, estudando a palavra. Foi muito importante para mim naquela ocasião. Foi o meu contato mais direto, né, com a igreja evangélica. A igreja Assembleia se deu, eu entendo que ali se deu o chamado ministerial, né, e o tempo passou, pastor Anderson, para desfecho de conversa. Eu voltei, depois que eu tinha em torno aí de uns 38 anos, eu voltei a pregar no púlpito dessa igreja, né? Da igreja? Da igreja onde eu recebi o chamado com 9 anos de idade. Meu Eu Deus voltei do para céu. pregar nessa igreja Muito profundo e isso. ministrando lá naquele dia, o pastor Merisvaldo, que deve estar agora, pode assistir esse podcast, é Sim. amigo pessoal meu, ele era pastor na igreja, me convidou para pregar no aniversário da igreja, e eu preguei num dia de sábado, e me lembro que muitos dos presbíteros que estavam sentados na cadeira, na minha retaguarda, eram homens, né, mais novos quando eu recebi essa palavra, me conheciam a minha infância, e quando eu preguei nessa igreja, já não pastoreava na cidade, porque a cidade era a cidade onde eu nasci, né, e eu voltei, eu pastoreava 100 quilômetros, eu voltei para participar do culto dessa igreja, e quando eu preguei, que fiz o apelo a algumas pessoas indo à frente, eu disse aos presbíteros que ali estavam: hoje se cumpre aqui uma palavra profética, porque aqui eu recebi o chamado, vocês se lembram, e foi aquela festa, né? Que maravilha. Conhece. Mas tem Você gente que não conhece. acredita nisso. As pessoas que não acreditam nisso, inclusive, pastor Anderson, foge delas também o senso do real sentido da existência da igreja. Porque eu escuto algumas pessoas hoje, talvez na sua loucura, posso Sim. assim afirmar, Com certeza. dizer que a igreja ela não precisa mais pregar o evangelho fora das 4 portas. Ela não precisa mais pregar o evangelho, né, fora, na rua, mas ela é chamada para pregar o evangelho, que o ato de nós estarmos apenas no púlpito pregando o evangelho, esse é o nosso ministério, essa é a nossa missão. E eu discordo plenamente disso. A Bíblia discorda disso. Eu discordo plenamente porque eu posso, por exemplo, fazer hoje aqui uma varredura na palavra de Deus. Eu poderia dizer, por exemplo, Isaías capítulo 6, verso 8. Quando o Senhor chama Isaías, ele não falou venha, ele perguntou quem vai. Quem há de ir, quem há de por ir nós. por nós. E Isaías então se coloca dizendo, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu posso lembrar também Jeremias 1, capítulo 1, verso 4 e verso 10. O chamado do profeta Jeremias, quando Deus fala também que o enviava. Eu te envio à casa rebelde. Quer eles ouçam, quer deixe de ouvir, você vai pregar e eles saberão que no meio deles houve um grande homem de Deus, um levantado. Então eu estou vendo Deus enviando. Eu vejo Deus enviando Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Eu vejo Deus enviando, Jesus enviando em Marcos, porque alguns podem dizer, não, mas isso aí é conversa do Antigo Testamento, veterotestamentária. Mas eu posso mostrar, por exemplo, no Novo Testamento, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, Jesus enviando seus discípulos. Eu posso dizer também um texto tão célebre pregado pela igreja, Marcos capítulo 16, verso 15, que é quando Jesus também diz, olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então, nós somos convidados a ir, né, mundo afora pregando o evangelho. E hoje, graças a Deus, pastor Anderson, na pregação do evangelho, nós já estamos aí caminhando há mais de 26 anos, 27 anos. Como pastor titular da igreja, eu estou no meu 16º ano como pastor titular, né, quando eu assumi uma igreja, porque antes eu venho também da iniciativa privada, então estava ajudando na igreja. Tive o privilégio de ser pastoreado por grandes homens de Deus, a quem eu quero citar o nome deles aqui. Eu não poderia esquecer do pastor João Batista de Aguiar. Foi uma grande bênção na minha vida, um homem de Deus. Não conheci esse homem, mas eu só ouço coisas boas desse homem. Você precisa conhecer. Esse homem é um dos maiores missionários que eu conheço. Pastor João Batista. Pastor João Batista. Quero ter essa oportunidade, essa honra de conhecê-lo. E espero que Deus prepare esse momento de nos conhecermos, orarmos juntos, tomarmos um café juntos e compartilharmos de grandes experiências com Deus. Isso. Conheci também o pastor, convivi também com o pastor Hélio Caetano,
um dos maiores oradores que eu vi no púlpito da igreja, o pastor Hélio Caetano, né, um homem simples, mas um homem fervoroso. Eu costumava dizer para ele que parecia que o fervor de Wesley e o fogo de Wesley estava no coração do pastor Hélio Caetano. Convivi com um grande missionário hoje na África, pastor Joel Távila da Silva, onde eu trabalhei com ele durante bastante tempo. E esses homens, pastor Edmilson Araújo, foram homens que contribuíram muito comigo, com o meu chamado, e eu tenho um respeito muito grande por esses homens. Eu não posso esquecer, pastor Anderson, de poder falar aqui sobre missão, sobre chamado, sobre edificação de igreja, esquecer a igreja onde eu fui formado, onde as minhas raízes iniciaram, e a Igreja Metodista Wesleyana da cidade de Itanhém, a cidade onde eu nasci. Onde fica essa cidade? É uma cidade pequena, com hoje cerca de 30 mil habitantes, 25, 30 mil habitantes, uma cidade que está lá no extremo sul da Bahia, divisa com Minas Gerais, mais um celeiro de pastores. Amém. A Igreja Metodista Wesleyana é uma igreja ali que forma bons homens, homens de Deus, da igreja onde eu saí. Não apenas eu saí pastor, mas uns 10 pastores saíram da mesma igreja, né, e com bastante experiência, homens que hoje trabalham em diversos lugares, homens que têm hoje posições proeminentes na igreja, homens que estão em outras denominações realizando um trabalho maravilhoso, mas homens que estão firmes no reino de Deus, fazendo a palavra de Deus conhecida, inclusive no Brasil e fora do Brasil. Eu tive o privilégio, pastor Anderson, de nessa igreja poder experimentar uma igreja de fato que entendia a razão da sua existência. Até porque se nós formos pensar a igreja na perspectiva de que a igreja é um clube social, e nós nos reunimos nos cultos da semana e nos cultos de final de semana para poder estudarmos a palavra de Deus e não temos um coração missionário, sobretudo falando da Igreja Metodista Wesleyana, nós estamos fora do princípio. A Igreja Metodista Wesleyana... Fora da teologia dela. Fora da teologia da Igreja Metodista Wesleyana. A Igreja Metodista Wesleyana é de profissão de fé armínio wesleyana. O John Wesley era um defensor de que nós tínhamos que singrar os mares, que nós tínhamos que caminhar pelos continentes, que nós tínhamos que pregar o evangelho a toda criatura. E ele o fez como um grande exemplo. O John Wesley dava para dar 16 voltas daqui na Lua, no lombo de um animal, pregando o evangelho na Inglaterra. Foi um dos grandes responsáveis por tirar a Inglaterra do caos social, através da pregação do evangelho. Se a Igreja Metodista foge desse princípio, ela deixa de exercer o papel pelo qual ela nasceu, o papel pelo qual o Espírito Santo a levantou para a pregação do evangelho. E a igreja que eu nasci, a Igreja Metodista de Itanhém, por incrível que pareça, ela é uma das primeiras igrejas da Bahia. Uma das primeiras igrejas da Bahia. Olha como Deus faz. Deus não escolheu o grande centro para começar a obra. Esta obra wesleyana. Ele começou numa cidade pequenininha, lá onde o vento faz a curva, onde a gente brincava. Mas essa igreja, ela foi responsável por abrir a igreja de Teixeira de Freitas, que hoje é uma das maiores cidades do estado da Bahia. Figura entre as 10 cidades do estado da Bahia. Ela abriu igrejas na região Medeiros Neto, Ibirapuã, Lagedão, cidades daquela região todinha, ela abriu congregações, é uma igreja sólida, séria, onde forma muitas pessoas na palavra do Senhor. E ali eu tive a minha experiência com a primeira congregação, onde eu fui enviado, não tinha carro, não tinha moto e não tinha condução alguma. E eu cansei de ir com o pastor Carlos Alberto Andrade, que é meu amigo de infância, pastor na cidade de Medeiros Neto, a pé. Pastor Carlos, você estiver vendo esse podcast, eu vou enviar para que você esteja de fato acompanhando com a gente. Você se lembra das diversas vezes em que nós viemos de Machacaliz a pé, você tocando violão e nós conversando na estrada? Você se lembra disso? Nós éramos noviços, jovens, nem casados éramos ainda. E nós estávamos caminhando e nós brincávamos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Quantos quilômetros mais ou menos? Cerca de 67 quilômetros. Nós íamos caminhando a pé, batendo papo, dialogando. E quando íamos de ônibus, nós íamos rindo, porque o ônibus ele saía 5 da manhã e chegava meio-dia no lugar. Pra você ter noção. 67 quilômetros, 5 da manhã, chegava meio-dia. Mas era bom. Parecia uma carroça. Foram experiências maravilhosas. E aí a gente brincava. Nós abrimos uma congregação num lugar chamado Santa Rita do Planalto. Sim. 17 quilômetros de ladeira subindo. 17 quilômetros. Nós enfrentamos diversas aventuras. Tem que ter um coração, não somente missionário, tem que ter um coração atlético para isso. Diversas aventuras, mas era extraordinário. Nós íamos rindo, brincando. Cada viagem era uma maravilhosa aventura. E como Deus operava no meio do seu povo. Pastor Anderson, nós abrimos uma igreja
Na ocasião, com o pastor João Batista de Aguiar e nós ali auxiliando ele, nós abrimos uma igreja nesse lugar chamado Santa Rita do Planalto, com 1.700 habitantes apenas. Hoje, a maioria das igrejas querem os grandes centros para poder implantar os seus trabalhos. Sim. Mas nós fomos para um lugar onde tinha 1.700 habitantes e hoje é uma igreja sólida, Meu maravilhosa. Grande parte dos habitantes da vila são membros dessa igreja. Muitos casamentos foram restaurados, muitas vidas aceitaram ao Senhor. Que maravilha. Muitas vidas deixaram o vício e hoje está servindo ao Senhor com alegria, fruto desse trabalho. Mas quantas vezes nós fomos e nós fomos a pé? E quantas vezes nós fomos de carro emprestado? E quantas vezes nós fomos e carro quebrou na estrada com a gente? E quantas vezes nós fomos e o carro atolou na estrada? Era poeira, estrada de chão, buraco, poeira, lama. Mas a aventura era maravilhosa. E isso até hoje, quando nós trazemos a nossa memória, age no nosso coração tudo aquilo que Deus fez através da nossa vida naquele lugar. Eu tive a experiência de nós iniciarmos um trabalho num lugar chamado Monte Santo, numa periferia onde as pessoas diziam que era um lugar onde ninguém queria implantar a igreja. Monte Santo, no extremo sul também? Monte Santo é um bairro do extremo sul da Bahia, é um bairro da cidade de Itanhém. Sim. As pessoas não queriam estar ali. Nós iniciamos um trabalho ali através de uma ONG. E nós fomos pregando o evangelho e levando a ação social para aquele lugar. E Deus fez um grande trabalho. A segunda igreja metodista wesleyana de Itanhem é fruto desse trabalho. É fruto desse trabalho. E você pode perguntar para mim, uma cidade como nós estávamos falando aqui, no De uma máximo, ação social desencadeou uma nova igreja. uma nova igreja. E hoje nós temos essa nova igreja lá, sólida, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Pastor Anderson, eu tinha o meu trabalho secular e eu me lembro que um dia o bispo chegou na minha casa, que a Igreja Metodista Wesleyana Episcopal, e eu não posso deixar de citar o nome dele aqui, que eu tenho um respeito muito grande por ele, pela pessoa dele, né, que é o bispo Sebastião Calegari. E ele me deu um desafio de iniciar um trabalho na cidade de Ibirapuã. Nós não tínhamos uma igreja ali. Eu fui com a minha esposa e os meus 2 filhos, eu não tinha o Pedro ainda, eu fui com a minha esposa e os meus 2 filhos para nós fazermos o trabalho nessa cidade. Nós não tínhamos ninguém lá. Nós começamos um GECEL, que é uns pequenos grupos, na casa de uma irmã que tinha mudado para gerenciar uma loja ali. E o desafio foi crescendo. Como eu comecei uma igreja lá? As pessoas ficam procurando uma fórmula de como iniciar uma igreja, entendendo que parece ser uma receita de bolo. Às vezes nós queremos encontrar um livro dizendo 10 passos para obter o sucesso na abertura de um trabalho. E nós descobrimos que não é bem assim que as coisas funcionam. É tudo uma obra do Espírito Santo. É Ele que te dirige. E aí como é que é? Deus vai simplesmente chegar lá e dizer no teu ouvido, vai para tal lugar? Não, o Senhor ele vai trabalhar na tua mente, no teu coração, Ele vai gerar convicção em você. Deus vai direcionando. Ele vai te direcionando. O que eu fiz, pastor Anderson? Eu comecei a olhar e deixava a minha esposa, pegava a Bíblia e saía de porta em porta, falando do Evangelho. E às vezes eu encontrava uma pessoa na calçada e eu dizia, hoje o dia está claro, né? O sol está quente. E ela dizia, é verdade, a senhora poderia me dar um copo com água? E nós sentávamos, conversávamos sobre diversas coisas e de repente eu dizia, eu posso falar do Senhor, eu posso falar da Bíblia para a senhora? Eu posso fazer uma oração pela senhora? Sem ser incisivo, sem ser mal educado. Com sabedoria. Com sabedoria, e eu ia conversando com as pessoas e fomos trabalhando. E esse trabalho durou mais ou menos ali para que nós tivéssemos os primeiros frutos. E um dos grandes problemas nosso é querer plantar hoje e colher hoje mesmo. E esse trabalho durou aí cerca de 9 meses, 1 ano, para que ele começasse a produzir os frutos. E eu me lembro que nós começamos uma pequena igreja, dava ali cerca de 3 metros, né, de comprimento por 9 de largura. Muito pequena. Não cabia nem o púlpito direito. Né? E nós começamos uma igreja ali pregando o evangelho, fazendo escola dominical, fazendo pregações dominicais. Na semana eu tinha 2 cultos. Eu viajava 100 quilômetros para ir e para voltar, 200 quilômetros para pregar o evangelho nessa cidade, porque eu morava na cidade vizinha a 100 quilômetros. Então eu ia terça, 200 quilômetros, eu ia quinta, 200 quilômetros, eu ia domingo pela manhã e eu voltava à noite. Então eu rodava 600 quilômetros por semana. Creio que eu vou falar com você. Eu rodei 200 mil quilômetros num carro que eu havia comprado, 0 quilômetro, em menos de 2 anos. Meu Deus do Indo céu. e voltando para pregar o evangelho nessa cidade. Mas tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Porque nós sabemos quem nos chamou. Nós sabemos quem nos comissionou. Nós sabemos com quem nós celebramos um pacto. Nós sabemos com quem nós nos relacionamos quanto a isso.
E eu me lembro que... Aí alguém pode me perguntar, não houve momento em que você teve desejo de voltar atrás? De desistir? Claro, meu irmão. Diversas vezes eu senti vontade de desistir. Diversas vezes, pastor Anderson, eu senti vontade de jogar tudo para cima. Houve dúvida, e isso paira no coração de muitas pessoas que estão fazendo a obra. Talvez, meu irmão, você está agora fazendo a obra e pensando, será que eu sou chamado? Já passou isso na minha cabeça várias vezes. Será que eu sou chamado? Será que Deus de fato, será que eu não me equivoquei? Certa feita aconteceu um episódio conosco. E eu estava ali, pastor Anderson, diga-se de passagem, eu preguei mais ou menos 6 meses só para minha esposa e meus filhos. Onde foi isso aí? Em Ibirapuã. Ibirapuã é uma cidade do extremo sul da Bahia, divisa com Minas Gerais. Uma igreja nova que estava iniciando a congregação? Eu estava Um ponto começando de a igreja, pregação? não tinha membro, não tinha ninguém. Era o início de uma Lugar congregação. pequeno, Lugar pequeno, lugar pobre também. pobre. A cidade tem... Hoje ela deve ter em torno aí de 10, 15 mil habitantes no máximo. 10, 15 mil habitantes. Eu comecei a obra nesse lugar e Deus, minha esposa, eu e meus 2 filhos, o João e o Caio. Nós não tínhamos o Pedro ainda. E fazíamos esse trabalho e minha esposa várias vezes estudou com os meus filhos no carro. Ensinou tarefa no carro enquanto eu dirigia para ir e para voltar da igreja. Era hora dela ensinar os meninos a tarefa. E eu quero aqui glorificar a Deus pela vida da minha esposa. Eu acho que um grande homem de Deus, um grande ministério de um homem ou de uma mulher começa com seu cônjuge. Ou passa pelo seu cônjuge. Né? Passa pelo seu cônjuge. Perfeito. Me faz lembrar, pastor Anderson, que houve um dia que eu senti vontade de desistir. Eu estava pregando para minha esposa e eu achava que ela estava bem convertida. Ela e os meninos já estavam bem convertidos. 5 meses pregando só para ela e para os meninos, mais ou 5 menos. meses. E eu senti vontade de desistir porque o culto de domingo à noite aparecia pessoas. Né? Mas o culto da semana, às vezes, era vazio. E a escola dominical, que é um grande desafio do crente, não ia ninguém. Absolutamente ninguém. Eu dava EBD, eu ensinava EBD só para minha esposa e meus 2 filhos. Um dia, um sábado à noite, eu limpei o lugar para poder fazer a escola bíblica dominical e eu arrumei tudo. Eu cheguei, arrumei algumas coisas, deixei para terminar no sábado pela manhã tudo, né, os preparativos para a escola bíblica dominical, porque eu precisava estudar para preparar a lição. Mas no meu coração tinha aquele sentimento. Eu estou preparando a escola dominical para os meus 2 filhos e para minha esposa. Um ensinamento para meus 2 filhos e para minha esposa. E eu fiz uma oração ao Senhor antes de dormir. Eu disse, Deus, eu estou rodando 100 quilômetros todos os dias, dormindo fora da minha casa, para ensinar EBD para minha esposa e para meus 2 filhos. Por que eu não faço isso na minha casa, Senhor? Eu tenho minha mesa na minha casa, eu venho só para o culto à noite. Eu procurei um argumento para ir apenas no culto à noite de domingo. Eu me lembro que naquela noite, o Senhor me visitou num culto, ou melhor, num sonho, e Ele disse para mim, levanta, organiza as coisas, porque a partir de hoje, nunca mais as coisas serão a mesma aqui. Ei, meu Deus. Nunca mais as coisas serão a mesma. Deus ainda Amém. fala na terra. Fala, Deus fala, e eu sou prova cabal disso. Eu levantei pela manhã, acordei minha esposa e disse, querida, Deus me falou que nunca mais as coisas seriam a mesma aqui. Pastor Anderson, pergunte à minha esposa. Deus é testemunha do que eu vou te falar. Eu levantei, organizei tudo, eu acreditei naquilo. Abri a porta. Eu acho que se nada tivesse acontecido, teria frustrado meu ministério ali. Acho que Deus falou, rapaz, eu não posso deixar esse cidadão frustrar hoje. Depois daquele dia, nunca mais as coisas foram a mesma naquela cidade. Que maravilha. Deus nos deu ali, em pouco tempo, para a glória do Senhor, muitas almas naquela cidade. Com pouco tempo, nós fazíamos culto com um salão lotado. Nós construímos uma nova igreja, tivemos o prazer de construir uma nova igreja lá, edificar um novo templo. E eu achava que eu estava assim abafando, construindo um templo que contemplasse 200 pessoas. E minha esposa, num dia antes da inauguração, fazendo um comentário com ela, disse, querida, eu estou fazendo um templo para 200 pessoas, eu estou preocupado, eu tenho 36 pessoas congregando comigo. Vai ficar um pouquinho de pessoas próximo ao púlpito e o restante do salão vazio. Ela olhou para mim e falou, tá lhe faltando fé. Lhe falta fé. Entenda quem foi que te chamou. Auriângela. Ele vai te dar a resposta. E eu me lembro que a minha esposa é muito usada por Deus nos dons. E eu me lembro que dias depois ela disse para mim, Deus falou que o lugar é pequeno para tudo que ele tem que fazer. Ela é ousada. Ela é ousada. A minha esposa é ousada. É a gasolina do avião que eu preciso. Né? E aí, incrível, pastor Anderson. Deus falou e cumpriu. Com menos de um mês, o lugar era pequeno para as pessoas que Deus enviou. Peraí, a gente está falando do lugar que você disse e durante 5 meses você pregava e ensinava
praticamente 7 mil habitantes o lugar tem. para sua família. Para minha família. E dentro desse 4 período de 5 pessoas. meses, Deus Deus fez deu uma uma- visão e sonho, e a história mudaria, e de E mudou. repentemente tudo começa a mudar, tudo começa a prosperar. Tudo mudou. Creio no que eu vou falar. Eu fiz culto na cidade de Ibirapuã. A cidade tem em torno de 7 a 10 mil habitantes. No máximo isso aí, se eu não estou equivocado. Depois a gente pode até buscar aí, de 7 a 10 mil habitantes. Eu fiz culto com 800 pessoas numa quadra. Ou seja, Meu mais de Deus. 10% da cidade assistindo culto comigo. Sim, Para a glória de Deus. Eu não falo isso aqui para dizer que, não, ele tem a estratégia para abrir o são trabalho. experiências. Não. É porque quem te chamou é ele que faz. Sim, É ele que é responsável pela obra. É ele que faz as coisas fluírem. É por isso que a gente dá a glória, a honra, o louvor a ele. E nós precisamos entender, nós como igreja existimos. O fator primaz da existência da igreja é missões. É a obra missionária. Nós não estamos num templo, é muito bom nós estarmos juntos, confraternizarmos. Isso é saudável. É saudável. Eu falo que a igreja é um ambiente espiritual, mas é um ambiente também terapêutico. Encontrar o irmão, receber um abraço, ter um carinho de alguém, cura dores no ser humano. Mas a razão de nós estarmos ali não é tão somente para isso. A razão de nós estarmos ali é entendermos que nós somos chamados para multiplicar a obra do Senhor, para falar do amor de Deus. A igreja existe para cumprir missões. A igreja não existe com outro papel que não seja esse. Esse é o papel principal da igreja, pastor. muito bom, muito bom. Pastor Lebeto, nesse processo de implantação de novas igrejas, crescimento de igreja, a gente sabe que temos muitas dificuldades, como as que o senhor relacionou aqui. Agora, e a parte da dificuldade financeira nesses lugares para o crescimento? Porque a gente sabe que hoje a gente depende de dinheiro para praticamente tudo, sobretudo para o crescimento de uma igreja, estruturá-la melhor, dar um conforto melhor para a comunidade, para os irmãos. E sabemos também que nem todos têm um coração fiel para estar dizimando e ofertando, vislumbrando ali o investimento na obra de Deus. Infelizmente, nem todos têm esse sentimento. A gente sabe que as pessoas cobram uma melhoria na igreja, só que as mesmas que cobram isso, elas não investem. Elas não abrem o coração, nem abrem o bolso para investir na casa de Deus. E são essas que cobram. Então, nessas dificuldades financeiras para o crescimento, implantação de novas igrejas, como foram seus desafios? Ou de alguma experiência que você lembra que Deus te surpreendeu nessa área? Pastor Anderson, se eu fosse contar todos os desafios financeiros que eu enfrentei na obra de Deus, ia faltar lenço para a gente chorar aqui hoje. Porque quantas vezes a igreja, ela de fato, eu falo igreja instituição, Sim, ela não responde à altura quando se trata de missões. Ela tem dificuldade de fazer investimento. Ela tem dificuldade de acompanhar o seu missionário. E isso, pastor Anderson, passa por as denominações que eu conheço todas, passa por isso. Eu não conheço um missionário que está no campo abastado, né, de recursos para poder fazer missões. Todos passam por muito aperto, mas a gente entende que o dono da obra, ele vai sempre prover. Ele vai sempre construir mecanismo para que a gente possa ter o recurso para que as coisas possam fluir segundo a vontade dele. Às vezes não caminham segundo a nossa vontade. Porque se fosse segundo a nossa vontade, às vezes a gente conseguia fazer tudo, ladrilhava de ouro. Mas não é assim que funciona. É segundo a vontade de Deus. Por muitas vezes eu passei aperto, pastor Anderson, para chorar no campo missionário. Eu costumo dizer que fazer missões, e a gente poderia aqui dividir, eu sei que o podcast não é para esse tema, essa temática, nós poderíamos discutir aí, por exemplo, missões urbanas, missões estrangeiras, missões diversas. Mas eu estou falando missões como um todo. Missões como um todo. Missões como um todo, eu vou dar um exemplo claro para você. Eu fui pastor em uma tribo indígena. Pense um negócio como esse. Eu fui pastor em uma tribo indígena. qual região? Lá na região de Minas Gerais, tribo Machacali. A congregação de Batinga, que era uma igreja que eu abri em um lugar chamado Batinga, que é um distrito da cidade de Itanhém. Hoje está lá o presbítero Carlos fazendo um trabalho. E eu estive comigo lá o presbítero Elilson e a missionária Jerusa. A missionária Jerusa, uma das pessoas que eu conheci com um coração mais ardente por missões em tribo indígena. E ela fazia um trabalho nessa tribo indígena e eu fui desafiado a abrir uma igreja lá, porque tem coisa que você vai, tem coisa que Deus te empurra. E eu acabei parando nessa tribo indígena. Pense num trabalho apaixonante, mas de pouco recurso. Pouquíssimo recurso. Pastor Anderson, por mais que eu via que o governo às vezes se preocupava em trazer recursos para os indígenas,
Eu vi muitos índios em estado de desnutrição. Misericórdia, meu Deus. Eu vi muitos índios sem água potável. Eu vi uma alimentação que a gente tem na nossa mesa que eles não têm na mesa deles. Eu estou falando, eu poderia hoje falar de uma experiência que eu tive na África. Eu poderia falar para você de uma experiência que eu tive na Europa. Eu poderia falar para você de uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, onde eu morei, onde eu pude fazer missões, onde eu pude trabalhar, onde eu tive uma boa experiência com a igreja. Eu poderia falar disso aqui. Eu estou falando de uma tribo indígena, aqui do Brasil, onde as pessoas... Eu me lembro de um episódio, pastor Anderson, em que minha esposa, ela foi... Você lembra, você sabe esse saco de pipoca doce? Sim, Pequeno assim? lembra? Todas as vezes que nós fazíamos culto lá, e a minha esposa, ela levava alimento para dar para as crianças, e são muitas crianças mesmo. E minha esposa, nesse dia, levou um saco de pipoca. E uma das coisas que muito me chamou a atenção, porque ela não tinha biscoito, ela não tinha nada doce para dar para todos os índios, e eram muitos índios. E ela olhou porque tinha esquecido no carro que vinha atrás e tinha chovido muito. E o carro estava demorando de chegar. E a minha esposa falou: querido, o que que eu vou fazer aqui? Aí ela pegou a pipoca, aí o cacique disse: pode dar a pipoca para eles, não tem problema nenhum. E eu me lembro como hoje a minha mulher abriu aquele saco de pipoca. Todas as crianças, e eram dezenas delas, para não dizer centenas, sentou no chão e a minha esposa dava um grão, uma pequena partícula de pipoca na mão de cada um deles. Senhor da glória. Eles não reclamavam. Pegavam, sorria para ela, sentado, começava a olhar e rir, e cada um deles participou daquele... Eu até brinquei com ela, parecia muito a Santa Ceia, dando aquele pedacinho de pão para eles, e todos eles participaram com alegria. Mesmo na escassez de alimento, na tribo indígena, eu aprendi o que é partilhar. Porque algumas vezes eu fui convidado, e algumas pessoas até brincam, né? Quem não tem estômago não enfrenta isso. Mas não é só na tribo indígena, é em qualquer lugar. Quem não tem estômago não enfrenta. Sentar no chão e fazer uma refeição com um cacique e com um grupo de índios de apenas um frango que se tinha ali, e para nós éramos tratados com honra porque estávamos naquela tribo. E eu convido você que está nos vendo agora, nos ouvindo agora, a fazer uma visita a essa região, a entrar em contato com a igreja de Itaém, uma das igrejas mais missionárias que eu conheço, com o pastor João Batista de Aguiar, visitar essa tribo indígena, ter uma boa experiência lá. Vai fazer bem para você participar da vida dessa sociedade que às vezes é tão colocada de lado, é tão excluída pela sociedade brasileira, porque a gente fala de tantas coisas, mas eu acho que os ribeirinhos, os marisqueiros, os ciganos, os indígenas, às vezes a nossa missão ainda é um tanto escassa nela. Eu quero hoje fazer menção da memória de um pastor que passou por essa tribo indígena e que fez a tradução do Novo Testamento para o Machacali, que foi o pastor Ronaldo. Felizmente já partiu para o Senhor num acidente, mas eu tenho certeza que ele cumpriu a missão dele, que foi assim devotar muitos dias à tradução do Novo Testamento, e que hoje tem feito assim a diferença em meio àquele povo, a pregação do Evangelho. Muito bom, muito bom. Pastor Lebeto, essas experiências, elas realmente, elas mexem com o nosso coração, não é? Elas sensibilizam a gente. E a partir dessas experiências, eu queria que você também compartilhasse um pouco com a gente, você até deu uma palhazinha aí, sobre esse contato que você teve com o exterior, de estar pastoreando ali, trabalhando de algum modo no exterior. Quais foram os locais no exterior onde você teve, onde você apacentou, e as experiências mais difíceis, mais conflituosas, quais foram as maiores dificuldades que você teve no exterior, quais as diferenças absurdas que tem entre lá e o Brasil? Compartilha um pouco com a gente dessa história. É uma cultura totalmente diferente, né? Eu faço 51 anos hoje, né? E assim eu glorifico a Deus pelas boas experiências que eu tive caminhando mundo afora. Eu tive, pastor Anderson, o privilégio de pregar em vários púlpitos mundo afora. Eu fui igreja, né, na Europa, em países muito ricos. Eu fui igreja em países como os Estados Unidos, onde eu tive o privilégio de conhecer pessoas, homens e mulheres de Deus. Quero citar uma igreja que eu tive uma experiência maravilhosa, que me acolheu muito bem nos Estados Unidos, que foi a The Porterhouse Church, onde eu tive o privilégio de poder trabalhar, de apacentar jovens, né, que foi uma experiência extraordinária para mim nos Estados Unidos, na cidade de Tampa. Né, ali eu cresci muito com muitos homens que Deus colocou na minha vida. Eu poderia citar aqui
o pastor José Arismar, que foi uma bênção na minha vida. Eu poderia citar aqui o pastor Jeff Regal, que foi uma grande bênção na minha vida. Eu poderia citar aqui o Stuart, o Larry e tantos outros mais, que foram grandes homens de Deus que somaram muito comigo e com a minha experiência e também investiram no meu ministério, acreditaram em mim, investiram em trabalhos sociais, investiram em vários projetos que a gente pôde desenvolver juntos. E esses homens foram homens que Deus usaram na minha vida, né? E por incrível que pareça, pastor Anderson, eu não posso citar tudo isso sem citar o papel do Espírito Santo na minha vida quanto a isso. Maravilha. Eu posso dizer para você que na casa do pastor Carlos Andrade, que hoje é pastor em Medeiros Neto, nós fazíamos vigílias todas as sextas-feiras. Pelo menos uma vez por mês nós estávamos juntos ali orando, cantando louvores, buscando ao Senhor. E naquele quintal da casa dele, sabe? Deus falou muito na minha vida. Amém. Deus ministrou muito. Ali Deus fortaleceu o meu ministério. Eu poderia citar aqui o pastor Nadson Araújo. Quantas vezes nós oramos juntos no monte, próximo à minha casa. E eu sei que algumas pessoas têm aversão à oração no monte. Eu sei que Deus é Deus do monte, Deus do vale, Deus de qualquer lugar, Deus do meu quarto, Deus do meu canto. Eu não espiritualizo o local, mas eu digo uma coisa para você. Ali, no silêncio do monte, junto com o pastor Nadson, ele, eu e o pastor Joel, quantas vezes Deus falou poderosamente ao meu coração e Deus ministrou poderosamente na minha vida, e eu não posso deixar de citar aqui nenhuma experiência sem dar glórias a Deus por tudo que ele fez. Por questão óbvia, por mim mesmo, pastor Anderson, talvez eu não tivesse saído da rua da minha casa. Por mim mesmo, talvez eu não tivesse cruzado o bairro da minha casa para falar do amor de Deus para ninguém. Mas por diversas vezes Deus falou no meio daquele povo, através, e eu quero frisar isso aqui, de palavra profética. Eu não cito apenas a palavra profética, mas eu cito a pessoa que Deus usou poderosamente, que ainda é uma mulher viva no extremo sul da Bahia, chamada Marlene Neves, uma grande mulher de Deus. E um dia o Senhor a usou para dizer para mim que ele me levaria em diversos continentes para pregar a palavra do Senhor. Que eu sairia do Brasil e eu pregaria em diversos lugares, pastor Anderson. E isso... Marlene Neves. Marlene Neves. Marlene Neves, viva lá no extremo sul da Bahia, membro na igreja de Itaém, uma grande mulher de Deus, uma mulher fervorosa, uma mulher de um coração extraordinário e que foi muitas vezes usada para falar comigo. Deus a usou para falar comigo. E eu me lembro como hoje, quando eu fui para os Estados Unidos, foi uma das primeiras experiências minhas, e quando eu estava no púlpito da igreja, eu me lembro perfeitamente como Deus falou no meu coração. Eu falei com você e eu estou cumprindo aquilo que eu disse para você aqui hoje. Meu Deus. Eu estou cumprindo aquilo que eu disse para você aqui hoje. Deus falou, ainda disse quando estava cumprindo. E estou cumprindo aqui com você aqui hoje. E quem não acredita, sabe, tem um monte de gente aí... que eu Fale para os céticos. Eu sei que tem gente que brinca... Os cessacionistas. Tem gente que brinca com os dons espirituais. Brinca, debocha. Tem gente que brinca. E tem gente também que banaliza os dons espirituais. Sim. Faz feira dos dons espirituais. Exato. Eu estou falando de coisa séria, de gente séria, de palavra séria, de pessoas usadas por Deus. Tem gente que brinca, por exemplo, com dons de línguas. Banaliza o dom de línguas. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos com dom de línguas que pouca gente talvez tenha tido. Compartilhe. Eu vou compartilhar aqui. Eu acho que é um espaço interessante para a gente poder falar. Perfeito. Em um dos dias, eu pregando o evangelho numa igreja como essa, Deus levantou uma mulher do Canadá que não falava um A em português. E ela começou a falar em línguas e a traduzir para mim em português. Nem ela sabia o que ela estava falando. Eu era o único que estava na igreja que entendia a língua que ela estava falando. O único. E nesse dia Deus falou comigo, eu disse para você que eu traria você, que eu faria uma grande obra na tua vida, que eu colocaria você em diversos lugares e eu estou cumprindo na tua vida. E eu não posso me esquecer disso. Muito bom. Eu não posso me esquecer disso. E os irmãos da igreja dos Estados Unidos de Tampa, que podem estar acompanhando esse podcast aqui, eles saberão do que eu estou falando. Da grande experiência. Minha esposa sabe da grande experiência. E a gente ficava nas nuvens com tudo isso, de como Deus, ele é vivo, ele é real, como ele ministra na tua vida, como ele se compromete com o chamado. Glória a Deus. Pastor Anderson, eu já tive diversas razões para desistir. Diversas razões para desistir do chamado. Diversas razões para desistir do ministério. Mas eu tenho anos-luz mais razões para não desistir. Amém. Anos-luz mais razões para continuar fazendo. Porque eu sei que quem me chamou está sentado num alto e sublime trono. Glória a Deus. E quando nós falamos de ministério, de chamado, que fique claro para todos que nos ouvem, nós não estamos falando de denominação.
Nós não estamos falando da placa de uma igreja, não. Nós estamos falando de um chamado de Deus que ultrapassa as paredes e que está além das quatro paredes. O chamado de Deus vai conosco, está em nós, aonde quer que coloquemos os nossos pés. O chamado está na vida da pessoa, não está na denominação. Então você pode estar na Assembleia, na Batista, na Metodista, na Wesleyana, na Presbiteriana, na comunidade, na Pentecostal, na Tradicional. Se o chamado está na sua vida, meu amigo, está no caminhar dos seus pés, Deus colocou isso na sua alma, no seu coração, onde você for, Deus vai cumprir esse chamado. Então o chamado vai muito mais além da denominação, das quatro paredes. Porque onde você vai, o chamado de Deus, ele vai junto com você. Ele vai junto com você. Que experiência profunda, eu estou admirado com Pastor isso. Anderson, uma das coisas que eu gostaria de frisar aqui é porque às vezes algumas pessoas elas estão na igreja e quando elas estão fazendo a obra do Senhor, e talvez você está fazendo a obra do Senhor e você pensa assim, puxa vida, eu não tive experiência nenhuma dessa envergadura, desse nível, desse pastor que está contando aí. Isso não te faz pior e nem melhor do que eu. Isso não me faz melhor nem pior do que você. Isso faz você chamado e eu chamado também, porque o grande homem de Deus não é aquele que está pastoreando uma igreja de multidões. O grande homem de Deus é aquele que está pastoreando com seriedade. Seja 1, seja 10, seja 1000, ele está pastoreando com seriedade. Eu já preguei em igrejas gigantes, mas já preguei em igrejas também. Eu já fui pastor da minha esposa e dos meus 2 filhos. E isso nunca me fez me sentir menor do que ninguém. Não é demérito para ninguém. Não é. E um detalhe que a gente tem que frisar aqui é que, às vezes, você que está aí esperando que sua igreja invista no seu ministério, saiba de uma coisa. Antes de ter o compromisso da tua igreja no teu ministério, tem um compromisso daquele que te chamou no seu ministério. Eu vou dizer isso para você por quê? Porque quem me colocou para ir para os Estados Unidos, quem me levou, não foi um investimento de uma denominação. Foi o Senhor que abriu as portas para mim. Amém. Foi Ele que abriu as portas para mim e me colocou nos Estados Unidos. Foi Ele que abriu todas as portas, pastor Anderson. Todas as portas de documento, de visto, de tudo. E me colocar nos Estados Unidos para pregar, tudo. Foi Deus que abriu as portas para mim. Foi Ele que fez isso. E eu digo para você, eu me lembro que pregando lá nos Estados Unidos, Deus falou comigo, eu vou te levar para diversos lugares para você pregar o evangelho. Diversos lugares. E eu conheci um homem, hoje ele dorme no Senhor, chamado Wallace Eslick, um americano, muito bem sucedido, um empresário muito bem sucedido. E ao conhecer a pregação do evangelho, esse homem se encantou pelo evangelho. E esse homem foi uma das grandes portas para a gente pregar em diversos lugares. Eu tive o prazer de estar pregando na República do Congo, onde nós implantamos um trabalho e nós começamos a observar muitas famílias vendendo os filhos. E aí a igreja chega e começa a investir, começa a trabalhar e começa a levar comida para as pessoas e começa a investir nas famílias. E diga-se de passagem, pastor Anderson, eu fui um dos primeiros homens a trazer um projeto para o Brasil chamado Família Acolhedora, implantado aqui na Bahia, onde eu apresentei na Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, quando então o governador era Jacques Wagner. Eu apresentei um projeto chamado Família Acolhedora que nós trouxemos de lá, que era ao invés de você levar uma criança para adoção, você investir na família dela, se a família pudesse acolher, cuidar da família dela, investir na família dela para que a própria família pudesse cuidar da criança. Né? E esse projeto foi muito bem abraçado por Irani Lessa, que na ocasião era uma das assessoras da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tinha como secretário na ocasião um deputado estadual lá do extremo sul da Bahia. Então eles abriram todas as portas para que esse projeto ele se tornasse uma realidade e se tornou uma realidade no estado da Bahia. E nós fomos os mentores desse projeto. Eu tenho hoje a clareza de reivindicar isso, porque fomos nós que apresentamos para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado da Bahia o projeto Família Acolhedora. E esse projeto não nasceu dentro de um gabinete político, ele nasceu no coração de Deus. E nós aplicamos lá, quando nós vimos algumas famílias que tinham que, às vezes, abrir mão dos filhos porque não tinham condições de fazê-lo, nós chegamos com recursos, nós ajudamos a família e levamos e reinserimos essas crianças no seio dessa família. Ali, pastor Anderson, eu vi coisas terríveis. Mãe, porque às vezes nós estamos aqui reclamando do que a gente tem em casa. Eu vi mãe misturar barro ao trigo para dar para os filhos comerem. Meu Deus. Eu vi situações diversas de pessoas que não tinham pão na mesa. E às vezes a gente reclama assim, a gente fala, poxa, se eu tivesse mais, eu serviria ao Senhor. Eu outro dia falando com uma pessoa, a gente conversando sobre isso, a pessoa disse, olha, e se eu tivesse mais poder, se eu tivesse mais força, se eu tivesse mais recursos, eu serviria a Deus. E eu disse para ele, meu irmão, esquece isso. Um dos grandes exemplos de poder foi Saul, e ele não serviu a Deus com toda a alegria do coração. Um dos grandes exemplos de dinheiro foi Salomão. Ele teve dinheiro, ele teve recursos. Todos os dois se desviaram. Isso, e
infelizmente, um grande exemplo de força foi Sansão. E nem, no entanto, Sansão deu tudo na presença de Deus. Sabe o que Deus quer? Um coração contrito e quebrantado na presença dele. Esse Deus não rejeita. Verdade. Esse o Senhor não rejeita. E aí, conclusão. Mas à noite nós íamos no culto, celebração da igreja naquele lugar. E eu vi a alegria tão estonteante como eu não vi em outros lugares. Pessoas celebrando com alegria, dançando. Pastor Anderson, eu vi pessoas dar o dízimo. Um frango. Cabe na cabeça de alguém levou um frango no dízimo. Ele é o coração da pessoa, né? Mas era aquilo que ele tinha. Era aquilo que ele tinha A entregando no intenção altar do de coração. Deus. Eu achava aquilo lindo, maravilhoso quando eu via aquilo. Sabe, eu ia para visitar e era eu que saía visitado. Eu ia para pregar e era eu que saía, sabe, com um coração assim extraordinário. Eu fui em culto, pastor, antes de igreja. Eu vou aqui não citar o país. Eu fui num culto, pregar em um país, que o culto, a celebração começou por volta de 8 da noite e terminou 4 da manhã. E não era uma vigília, era um culto. Meu Deus. Eles se encontravam uma vez por mês. E eu tive a alegria de pregar naquele lugar, num país da janela chamada Janela 10x40. Né? E eu fui muito abençoado ali, muito abençoado. Como Deus ministrou a minha vida naquele lugar. Pastor Anderson, sabe quantas Bíblias eles tinham no culto? Uma. O cara proibido. Uma Bíblia, porque eles não podiam sair com a Bíblia nas mãos. Pastor Anderson, o lugar não tinha forro. Um lugar de um sol escaldante, mas à noite de um frio insuportável. Eu não sou de sentir frio, minha esposa sabe disso. Mas naquele lugar eu senti muito frio. Mas aqueles irmãos estavam num culto. Como se fosse o último culto da vida O último deles. culto. De 8 a 4 da manhã. É isso. O sentimento que eu tive no meu coração, que era o último culto da minha vida. Para você ter noção, eu cheguei, eu sei que a gente tem hora aqui no nosso podcast, a gente tem tempo, né? Eu cheguei nesse culto e o pastor nos colocou para orar. Nós oramos. Eu estava acostumado aqui no Brasil a ajoelhar, orar 5 minutos, levantar para... Já começou o louvor. Pastor Anderson, nós oramos 1 hora e tanto. E eu confesso para você que teve hora que o meu joelho doeu. E eu olhava do lado, todo mundo ajoelhado, a igreja toda ajoelhada. E eu falava, não posso levantar porque eu vou ficar com vergonha. E eu continuava orando, continuava orando. Meu irmão, passa-se o louvor. Os irmãos celebraram como se fosse o último culto da vida deles. O pastor me passa a pregação por volta de 1 hora da manhã e ele disse aqui, pode pregar à vontade. Aqui não tem um demônio da hora. Meu Deus. A expressão, eu não esqueço essa expressão Demônio nunca. Pode pregar à vontade. Aqui não tem o demônio da hora. Eu fiquei, muito bom, o demônio da hora. O demônio da hora. E, pasme você, quando terminou o culto, eu preguei cerca de 50 minutos. Quando terminou o culto, o povo ainda fez 2 filas para a gente orar por todo mundo. E nós saímos de lá 4 horas da manhã. Tem que ter muita graça de Deus. Já saí direto para o aeroporto para poder voar lá para Portugal. Isso é de se refletir muito, porque eu falei isso, inclusive, no culto, essa semana. Eu falei, tenham cuidado e guardem o coração de vocês, porque nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual muito grande. Muito grande. É um conforto espiritual muito grande, uma frieza muito grande. E o diabo, ele trabalha na frieza espiritual, desanimando a fé das pessoas, o ritmo de vida delas, o ritmo de oração, o ritmo de constância nos cultos, nos trabalhos da igreja, no reino de Deus. Eu falei, preserve o coração de vocês, porque o diabo está agindo na frieza espiritual. E isso está acontecendo em diversos lugares, em vários lugares. Nós podemos perceber essa avalanche de frieza espiritual. Então observe esses irmãos parecendo que estavam no último culto de suas vidas. Não tinha hora para acabar, eles não tinham cansaço, desprovido ali de muito conforto, não é? de uma estrutura material muito apropriada, mas eles queriam servir a Deus, glorificar a Deus. Hoje nós temos muita dificuldade com isso. Nós temos muita dificuldade com a oração, com o culto, com o louvor. Parece que todo mundo está com pressa, as pessoas não têm interesse, seu coração parece que não arde mais. Isso é frieza espiritual. E a gente precisa abrir os olhos quanto a isso. A igreja precisa se despertar rapidamente quanto a isso aí, a frieza espiritual. Eu fiquei 23 dias em Portugal e nesses 23 dias em Portugal eu preguei praticamente todas as noites. Todas as noites eu preguei em Portugal. Eu fui para a Espanha e eu preguei na Espanha pelo menos umas 3 ou 4 igrejas diferentes. E, pastor Anderson, pasme no que eu vou falar com você. Em Portugal,
Quem tem uma igreja com 50 membros tem uma mega igreja. Quem tem uma igreja com 50 membros tem uma mega igreja. Na Espanha não é diferente. E esse povo ainda está entrando naquele processo que a Inglaterra entrou, que a Holanda entrou, que a Alemanha entrou, que boa parte da Europa entrou. Porque muitas igrejas na Inglaterra, onde foi berço do metodismo, fecharam e hoje são boates. Hoje são boates. Eu tive muitas experiências, por exemplo, eu preguei num congresso em Portugal, numa cidade chamada Caldas da Rainha. Eu preguei num congresso. O meu cunhado e a minha irmã, eles foram missionários diversos anos na Europa. E eu tive o privilégio de passar com eles vários dias na Europa. Eu tive 2 vezes em Portugal. E ali nós tivemos muitas experiências. E eu fui para pregar num congresso. E aí eu volto a falar de novo sobre essa questão de o chamado Deus providencia. É Ele que abre a porta. Sim. É Ele que faz Isso tudo. mesmo. É Ele que se compromete com o chamado. Eu me lembro que eu estava em casa outro dia e eu recebo uma ligação. Era uma pessoa me convidando para fazer um casamento em Portugal. E eu fui fazer o casamento desse rapaz, chamado Diego, com uma moça chamada Nayana. Eu fui fazer esse casamento em Portugal. E quando cheguei, aproveitei e fiquei vários dias em Portugal. Nós abrimos uma agenda e eu preguei 23 dias em Portugal. Né? Fiquei 26, 23, eu preguei todos os dias. E ali eu tive muitas experiências. E como Deus operou ali? Mas em pequenas igrejas. Pequenas igrejas. Por quê? Porque já passa uma frieza espiritual no coração do europeu. Isso por quê? E eu vejo que isso está começando a nos alcançar. Está começando a chegar no nosso país. Exatamente. Por que isso, pastor Anderson? Se nós formos ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, esse texto às vezes é muito aplicado nas pregações para alcançar aquele que não conhece a palavra do Senhor ainda. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto, ele não está se dirigindo a quem está fora da igreja, mas ele está dirigindo a quem está dentro da igreja. Se nós formos observar essa igreja, pastor Anderson, essa igreja é uma igreja autossuficiente. A igreja de Apocalipse, capítulo 3, sobretudo do verso 20, é uma igreja autossuficiente. Ela acha que ela alcançou o mais elevado topo da pirâmide. Observe para você que a igreja de Laodiceia, ela acha que ela é rica, ela é abastada, ela não precisa de nada, ela tem um excelente louvor, ela tem um ambiente muito bem climatizado, ela tem perfeita. liberdade, ela é perfeita, ela chegou a um estado de perfeição tão extraordinário que uma das coisas que mais me chama a atenção na igreja de Laodiceia é que ela fechou a porta. Fechar a porta é um símbolo de uma igreja que não é mais missionária, de uma igreja que não se compromete mais com o evangelismo de rua, não se compromete mais com o envio de missionário, não tem mais uma pregação missionária. Ela acha que tudo ficou no passado. Ficou tudo no passado. Os dons ficaram no passado, o chamado apostólico ficou no passado, a pregação agora está restrita às 4 paredes da igreja. É isso aqui que nós temos que fazer. E essa igreja, Jesus fala para ela, você não sabe que você é uma pobre, cega, nua e miserável. E Jesus vai além. Jesus diz que ele está do lado de fora dela. Ele diz, eu estou à porta e bato. Ou seja, quem está fora é Jesus. Nem Jesus eles aceitaram dentro dela. Meu Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Se Sim. alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A igreja desse século, na Europa, se transformou na igreja de Laodiceia. A igreja brasileira, se não houver um despertamento, um liberalismo e entre outras coisas mais, se não se despertar, ela vai se transformar também, ela vai entrar no ciclo de Laodiceia. Uma igreja que acha que é rica, abastada, mas ela precisa comprar colírio para que veja. Porque ela é e roupa para que cubra a nudez dela, porque ela é uma pobre, cega e nua. Verdade, muito bom. Pastor Lebeto, a gente já está chegando no final do nosso podcast. Eu queria saber qual o conselho, orientação o senhor daria para aqueles que estão iniciando um ministério, iniciando uma obra e estão aí nessa pegada de implantação de novas igrejas, está iniciando tudo. Qual conselho o senhor daria para eles? Você está começando hoje, o conselho que eu te dou é seja missionário. Seja missionário. O seu chamado, ele é um chamado missionário. Não importa se você é um pastor apacentador, não importa se você é um pastor visitador, não importa se você é um pastor empreendedor, não importa. Você antes tem que ser um pastor missionário. Missões não podem deixar de arder no seu coração. E outra coisa, não fique esperando que o homem reconheça o seu chamado. Se Deus chamou você,
Permita que ele gere convicção no seu coração. Faça, independente do aplauso do homem. Vá, independente se o homem vai se alegrar com você. E quando o homem não se alegrar com você, lembre de Jeremias. Lembre de Jeremias. E quando sentir a tristeza e pensar que você está sozinho, lembre-se de Isaías, o trono não está vazio, ele está ocupado. E quando se sentir, olha, desmotivado, lembre que Jesus mandou os discípulos dele lá nos evangelhos, dizendo, ó, vão, e você também está sendo enviado, vai lá. Ainda que você caminhe sobre cardos, ainda que você pise em escorpiões e serpentes, Deus é contigo e nunca abandone um lugar. Existe um lugar, pastor Anderson, que um pastor não pode deixar vazio. Não é o púlpito da igreja, é o lugar da oração. Se o lugar da oração estiver ocupado, se o seu coração estiver ardendo, uma das coisas que mais me encanta na obra de Wesley é o coração ardendo. Se o seu coração estiver ardendo, pastor Anderson, Deus vai providenciar todos os instrumentos que você precisa para que a obra do Senhor seja um sucesso. E a obra do Senhor ser sucesso não significa você ser sucesso. A obra de Deus é uma coisa, você é outra coisa. A obra de Deus, você é um instrumento para que Deus use para que a obra dele chegue ao objetivo que ele gostaria de chegar. Perfeito. E não adianta a gente ter no púlpito uma teologia perfeita, uma filosofia perfeita, ficar filosofando a fé, filosofando a Bíblia, filosofando a teologia, sermões lindos, maravilhosos, bem elaborados, bem produzidos. Não adianta nada disso se o coração estiver gelado. O que seria do bom médico, conhecedor da teoria, conhecedor das maravilhosas enciclopédias da medicina, se ele não tiver prática no seu atendimento e prática cirúrgica? O que seria do cirurgião extraordinário se ele não tiver prática? Como ele vai ser extraordinário? O grande problema do púlpito é teoria demais e pouca prática. O grande problema nosso hoje da igreja é teoria demais. Nós temos muitos filósofos nos púlpitos, pastor Anderson, e poucos pastores. Poucos pastores. Nós precisamos, urgente, orar para que Deus envie pastores para o púlpito da igreja dele. Homens que conseguem conjugar muito bem a ortodoxia com a ortopraxia. O nosso grande problema é que nós temos ortodoxos demais. Ortodoxos demais. Tão ortodoxos que só falta mudar para a Rússia, para ser ortodoxo da igreja ortodoxa. Mas pouco ortoprático, porque tem muita filosofia e pouca prática. É verdade. E outra coisa, a gente vê hoje muita falta de preocupação com a oração e com aquilo que é sobrenatural, que vem do Espírito para a igreja, porque esses camaradas, eles dizem que não é necessário, é pura emoção, é ser emotivo demais. Eles não lêem o livro de Atos? Com aqueles discípulos, aqueles apóstolos oravam, quando eles oravam, coisas extraordinárias aconteciam, o lugar tremia, as correntes, as cadeias eram quebradas, demônios se manifestavam, pessoas eram libertas, salvas, curadas. Você vê que Pedro, na casa de Cornélio, Pedro está falando. Enquanto ele falava, o Espírito veio e caiu sobre aquelas pessoas. Eles profetizaram, falavam em línguas, tantos outros episódios. Então, o que essas pessoas dizem hoje é que isso não é mais necessário. Basta você ter uma pregação muito bem elaborada, um sermão lindo, aquele sermão cansativo que chega, quebra o pescoço da gente, não é de tanto sono que dá, mas a gente precisa mesmo ter um bom sermão, muito bem elaborado, mas tendo o coração abrasado e queimado pelo Espírito Santo para que a igreja venha crescer, a igreja venha, de fato, prosperar. Pastor Liebeto, eu quero te agradecer. Infelizmente, nosso tempo é curto, o assunto é muito vasto, muito grande, mas deu para alegrar o nosso coração com uma parte de tantas experiências aí que o senhor viveu em sua caminhada, em toda a sua rotina. Eu espero que tenhamos outros momentos como esse, de outros temas, outros assuntos para a gente dialogar, a gente conversar bastante. E você que está assistindo aí, deixe seu comentário, o que é que você achou desse podcast, deixe sua pergunta, teremos a satisfação em responder. Não se esqueça, se inscreva nesse canal. Compartilhe aí esse vídeo para outras pessoas, no grupo, no WhatsApp. Logo embaixo do vídeo tem uma setinha, tá vendo? Você clica nessa setinha e vai aparecer a opção compartilhar. Você pode compartilhar no grupo da sua igreja, no WhatsApp, com quem você quiser. Pastor Liebeto, muito obrigado pela participação, por essa palavra, por compartilhar um pouco, não é? Eu creio que aqui foi somente 10% de tudo que você já viveu aí em plantação de igreja, nessa experiência ministerial, pastoral, e a gente se sente aí muito feliz em ter você caminhando com a gente, perto de nós,
com toda essa experiência. Eu que agradeço, pastor Anderson, agradeço a todos que acompanham o nosso projeto, nesse podcast maravilhoso. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Sempre tem trazido aqui a essa mesa, né, pessoas que têm compartilhado de muitas experiências maravilhosas. E eu tenho louvado a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo que você tem feito, pela sua contribuição, pela Amém. sua seriedade na obra do Senhor. E tem uma frase de John Wesley, né, que comunga muito bem com aquilo que você disse. Põe fogo no seu sermão, ou então toca seu sermão no fogo. Tem muita gente precisando colocar o sermão no fogo. Tem letras bonitas, tem um pensamento legal, mas está precisando colocar no fogo, porque está chegando a hora que algumas pessoas estão tendo comichão para não ouvir mais um sermão que está realmente regado pela presença do Espírito Santo e querem ouvir sermões que simplesmente são sermão intelectivo. E eu convido a pessoa que gosta de ouvir a palavra de Deus, de fato, a comungar o saber bíblico com a experiência com o Espírito Santo, porque essa é a vida maravilhosa, é a vida do equilíbrio. Muito obrigado, pastor Anderson. Obrigado por abrir as portas. Se nós fôssemos falar aqui de várias igrejas que nós passamos, Medeiros Neto e outras mais, nós ficaríamos aqui a noite toda conversando. Sim. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu que agradeço. E até o nosso próximo podcast. Obrigadão, pastor Anderson.